E aí, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Júlio Alexandre para mais uma correção de PET. Mas antes de começarmos a nossa correção e a explicação, eu gostaria de saber de você, já se inscreveu no nosso canal? Já compartilhou o nosso conteúdo com outros colegas? Olha, nós nos esforçamos com os recursos que nós temos, aqui é o tio, professor, pegando o que tinha, se virando para ajudar você. Eu não sou youtuber, eu não sou radialista, eu não sou trabalhador de estúdio, tá certo? Mas estou aqui me virando para apresentar o conteúdo da melhor forma possível. Eu me esforço daqui e eu peço o seu pequeno esforço daí. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, porque assim você me ajuda, você ajuda também outros colegas na divulgação do conhecimento. Nós vamos hoje fazer a correção do PET 5, semana 3, língua portuguesa do 8º ano. Vamos falar sobre pronomes relativos e também sobre alguns modalizadores. O pronome relativo é aquele que normalmente refere-se a um termo anterior, o antecedente. Ele geralmente vem bem próximo do termo que ele está se referindo, e nós vamos ver isso melhor nos exercícios. Substituindo para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou torná-la muito repetitiva. Os pronomes relativos podem ser variáveis ou invariáveis. Isto é, sua forma pode sofrer flexões de gênero e número ou não. Os pronomes invariáveis, eles são que, quem e onde. E a sua forma vai ser sempre essa, independente do contexto onde eles estão. Por outro lado, cujo pode se flexionar, sendo cujos, cujas, cuja. O qual pode se flexionar sendo a qual, os quais, as quais. E quanto pode se flexionar sendo quanta, quantos e quantas. Nós temos aqui um texto que já é conhecido de vocês, eu já li esse texto em uma outra aula com vocês. Tenho certeza que vocês leram esse texto também. Então eu vou pegar apenas o nosso último parágrafo, porque as nossas atividades elas começam nesse último parágrafo, tá certo? Vamos lá então, o último parágrafo começa aqui, ó, nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes você vê na feira aqueles legumes, frutas, verduras parecerem mais bonitos para conseguir um preço melhor. E para isso muitos usam agrotóxicos além da conta. Os resultados disso são dano à saúde do trabalhador, que em geral aplica o produto. Quem é que aplica o produto? O trabalhador rural. Olha o que se referindo aqui ao termo que o antecede, ó, igual a gente falou agora há pouco. Dano à saúde do consumidor, que ingere vegetais contaminados. Quem é que ingere os vegetais contaminados? O consumidor. E dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas, que prejudica das minhocas aos peixes. O que prejudica? A poluição do solo e das águas. Tá certo? Então, o primeiro exercício é o seguinte: indique a quem se refere cada um dos pronomes relativos destacados nos trechos. Dano à saúde do trabalhador rural. Esse aqui se refere a quem? Ao trabalhador rural. Que ingere vegetais contaminados. Quem é que ingere os vegetais contaminados? O consumidor. Então está aqui a nossa resposta. E na letra C, que prejudica das minhocas aos peixes. O que prejudica? A poluição do solo e das águas. Beleza? Tranquilo? Podemos passar para o número 2? Beleza! Poderíamos substituir os pronomes destacados por outros pronomes relativos? Até que sim, embora eu prefira o uso do que. Agora, como ficariam as frases? Aí eu quebrei minha cabeça aqui colocando o seguinte: dano à saúde do trabalhador rural
o qual, em geral, aplica o produto. Letra B, dano à saúde do consumidor, o qual ingere vegetais contaminados. E a letra C, a poluição, a qual prejudica o meio ambiente. Questão de número 3. Os pronomes relativos destacados fazem referência a um conjunto de elementos que fazem parte da cadeia produtiva dos alimentos. Qual seria o papel e a importância de cada um desses elementos, que é o trabalhador, o consumidor e o meio ambiente? Assim eu entendi a pergunta e como eu coloquei a resposta. Qual que é a importância de cada um deles? O trabalhador rural é quem produz. O consumidor é aquele que adquire o produto. E o meio ambiente é onde os alimentos são produzidos. Beleza? Nós vamos agora para mais um texto. Caminhadas curtas são benéficas para a memória, aponta estudo. Apenas 10 minutos de exercício leve por dia podem melhorar a capacidade de armazenamento de recordações. Ó, que dica legal, hein? Deixa o Free Fire um pouquinho e vai andar pelo menos 10 minutos. 10 minutos de exercício leve vai ajudar na sua capacidade de guardar informações e de memorizá-las. Pelo menos é o que nos diz o estudo do texto que eu vou ler para vocês. Para compreender como a prática de exercício físico está associada à memória, os pesquisadores monitoraram a atividade cerebral de 36 participantes com cerca de 20 anos de idade, depois que alguns deles se exercitaram por 10 minutos, momento que o pico de consumo de oxigênio está em 30%. O monitoramento também foi realizado nos indivíduos que não realizaram a tarefa, sendo repetido em alguns voluntários para conferir os resultados. O teste da memória foi realizado por uma apresentação de imagens cotidianas aos participantes, que mais tarde eram testados para verificar o quão bem eles se lembravam do que haviam visto. A tarefa de memória realmente foi bastante desafiadora. Usamos itens semelhantes muito complicados para ver se eles se lembrariam exatamente se a cesta de piquenique era a mesma ou era outra, esclareceu Michael Yassa, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, a quem entrevistamos. A observação mostrou que as pessoas que se exercitaram foram melhores em separar ou distinguir as diferentes memórias. A explicação. O cérebro apresentou uma comunicação aprimorada entre o hipocampo, área responsável pelos armazenamentos das lembranças, e as regiões corticais associadas à função de recordar memórias. Além de analisar a capacidade de recordação, os pesquisadores verificaram que houve mudanças benéficas no humor dos participantes. Os resultados do estudo impactaram até mesmo a rotina dos pesquisadores. Eu tento fazer reuniões enquanto caminho e todos nós tentamos nos levantar a cada 2 horas e dar uma boa caminhada de 10 minutos. Com base em minha experiência, não apenas o grupo é mais produtivo, mas estamos mais felizes, revelou Yassa. Pois muito bem, a nossa atividade número 1 é preencher o quadro indicando o pronome, se ele é variável ou invariável e a quem ele se refere. Então nós vamos identificar os pronomes na primeira coluna. Nós vamos dizer que tipo de pronome é, o que seria o tipo de pronome, se é variável ou invariável e a quem ele se refere. Nós já lemos o texto. Os pronomes são fáceis, eles já estão até destacados no texto. Que, quem e que. Eles são invariáveis, todos eles. Só que no seu pad você vai colocar o que é invariável, que é invariável, que é invariável, que é invariável e que é invariável. Isso porque lá em cima nós já falamos que os pronomes invariáveis são que, quem e onde. Então, como ali nós temos que, quem e que, todos eles são invariáveis. E a que eles se referem?
Cada um deles se refere a algo. O primeiro se refere a 10 minutos, o segundo a indivíduos, o terceiro a participantes, o quarto a Michael e Asa, e o quinto a pessoas. Isso você pode conferir no texto, com certeza você fez a atividade, e eu acredito que a nossa correção vai bater, tá certo? Como que eu sei que se refere? Por exemplo, olha só, vou pegar aqui um exemplo. Esclareceu Michael e Asa, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, a quem... Quem que é esse a quem? O Michael e Asa, que foi quem nós entrevistamos. Tá certo? Agora, os modalizadores. O uso que fazemos da língua em nossas ações de comunicação é sempre mediado por intenções. Quando a gente está se comunicando, a gente tem uma intenção, a gente tem um propósito. Seja ele explicitar certeza, dúvida, obrigatoriedade, sentimentos, entre outros. Esse propósito está tão presente em nosso dia a dia que se materializa na estrutura da nossa língua. São várias as intenções que explicitamos em nossas interações diárias. E por isso há diversos tipos de modalizadores discursivos. Como afirmam estudiosos da língua, diferentes recursos linguísticos estão a serviço dessa ação argumentativa. Modos verbais, verbos auxiliares, adjetivos, advérbios, entre outros. Alguns exemplos. Certeza ou possibilidade ou suposição, permissão ou obrigação, análise, afeto ou julgamento. Nós temos aqui um texto, e desse texto foram tiradas algumas palavras. E depois foi pedido que nós classificássemos as expressões modalizadoras. Essas expressões modalizadoras, elas já foram destacadas no texto. Você pode ler o texto com calma em casa. Você já até deve ter lido, não é verdade? Agora o que nós vamos fazer? É ver a intenção de quem escreveu por trás dessas palavras. Isso tendo com base certeza ou possibilidade ou suposição, permissão ou obrigação, análise, afeto ou julgamento. Então, meu critério para fazer esse exercício foi baseado aqui no próprio texto. Por quê? Porque nós vamos ler a informação, depois ler o texto para responder as questões. Olha só, nós temos aqui destacado 3 tipos de modalizadores. E aqui eu coloquei inevitavelmente, ou seja, com certeza. Então eu coloquei no campo de certeza ou possibilidade ou suposição. Inicialmente é uma análise. Então eu coloquei no campo de análise, afeto ou julgamento. Se por um lado é uma possibilidade, então certeza ou possibilidade ou suposição. Certamente é certeza. Então certeza ou possibilidade ou suposição. Efetivamente, agora eu estou fazendo uma análise ou julgamento. E vergonhosamente eu estou aqui colocando meu sentimento. Então é afeto. Tá certo? Está aí aqui então feito o nosso exercício. A pergunta de número 2 é: qual a importância dos modalizadores para esse texto? Como nós já falamos ali em cima, eles servem para evidenciar a opinião do autor e as suas intenções no texto. Beleza? Uma boa semana, bons estudos e até a próxima aula.